Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do canal. Hoje, antes de começar esse vídeo, que diga-se de passagem, ficou um vídeo muito interessante, muito legal, uma história muito bacana de saber dessa civilização egípcia, muito legal. Antes de passar realmente pro vídeo, pessoal, eu vim aqui nesse início aqui, tá? Pedir para vocês. Eu sei que esse tipo de conteúdo é um conteúdo diferente para vocês que já estão acostumados com conteúdo de tecnologia, né, aqui no canal, de aplicativos. Mas de qualquer maneira, eu peço que vocês deixem o seu like, porque é um conteúdo que vai aparecer muito aqui no canal, um tipo de conteúdo que vai estar aparecendo bastante aqui no canal. Então eu peço que vocês deem aquela força, deixando o seu like, deixando seu comentário, compartilhando o vídeo, tá? Inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Beleza, pessoal? Conto com a ajuda de vocês para que esse canal cresça e para cada vez mais eu consiga trazer melhores e melhores conteúdos para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Agora, sem estender demais, vamos conhecer a história do Egito. Bora pro vídeo. No vasto cenário do deserto, onde o passado se mistura com o presente, emerge uma terra de mistérios e maravilhas, o Egito. Com uma história rica que se estende por milênios, este país cativante é um verdadeiro tesouro de relíquias culturais e arqueológicas. Entre as majestosas pirâmides que desafiam o tempo, os enigmáticos hieróglifos que contam antigas narrativas e os afluentes do rio Nilo que sustentaram civilizações inteiras, nossa jornada nos levará a explorar as profundezas dessa terra mágica. Bem-vindos a uma experiência cinematográfica que nos transportará através do túnel do tempo, revelando os segredos e a magia que tornam o Egito uma joia única no panorama global. História do Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixavam o solo recoberto com um limo que fertilizava a terra para a agricultura. Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada nos hieroglifos. Quanto à religião, eram politeístas e no seu panteão cultuavam o deus do sol, Ra, e o deus dos vivos, Horus, entre vários outros. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3500 a.C., os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito, ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Posteriormente, em 3200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a Era dos Grandes Faraós. Sociedade egípcia. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nas ideias religiosas. Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas como sacerdotes, nobres e funcionários. Na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados, que eram artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, compondo a elite militar e latifundiária. Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, sabiam ler e escrever, e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Estes textos seriam colocados nos seus túmulos quando morressem. Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempo de guerra e soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Por sua parte, os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc.
Os camponeses formavam a maior parte da população, trabalhavam na agricultura, na criação de animais e deviam pagar altos impostos. Pirâmide social do Egito Antigo. Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com os homens de sua categoria social. Isto significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso de Cleópatra. Civilização egípcia. A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a atualidade. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eram ótimos astrônomos e, observando a trajetória do Sol, dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para a cura das doenças, cirurgias e descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieroglifos. Estes eram figuras de animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que era utilizado para registrar a história, os textos religiosos, a economia do reino, etc. Cultura egípcia. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Profundamente marcada pela religiosidade, as construções voltaram-se principalmente para a edificação de grandes templos como os de Karnak, Luxor, Abu Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviam de túmulos aos faraós, entre as quais se destacam Quéops, Quéfren e Miquerinos. A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava sempre de perfil, caso o retratado estivesse de pé. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Pintavam-se as paredes dos palácios, templos e, especialmente, as tumbas destinadas aos faraós. A pintura representava cenas familiares e do cotidiano do reino, como procissões, nascimento e morte, mas também o cultivo e a colheita. Hoje, as pinturas nos permitem reconstruir o dia a dia dos egípcios. A escultura egípcia, de grande porte, retratava as esfinges, criaturas fantásticas, deuses e faraós. Merece atenção as obras de pequeno tamanho como sarcófagos, de pedra ou madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto, para ajudar a alma a encontrar o corpo. Alguns, inclusive, chegavam a incrustar pupilas de cristal nos olhos. Economia egípcia. O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, quando a terra estava fértil, plantavam-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia para a pesca e garantia a unidade política ao Antigo Egito, porque era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada e era preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, a construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto escrava para fazê-lo. Construção e importância das pirâmides para o Egito. As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as três mais conhecidas são Quéops, Quéfren e Miquerinos, na península de Gizé. Este conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com corpo de leão e a cabeça de um faraó. A construção das pirâmides começou na primeira dinastia e perdurou até o século IV d.C. Mas o auge das construções é registrado entre a terceira e a sexta dinastia, em torno do ano de 2325 a.C. Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para serem os mediadores entre deuses e humanos. Por isso, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ka,
permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram mumificados. No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em faixas a fim de que não sofresse com o desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto ao sarcófago. Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte, como seus tesouros, alimentos e até móveis. Familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados junto ao faraó. Descrições das pirâmides da Península de Gizé. As pirâmides de Gizé são um conjunto de 3 pirâmides construídas no Egito Antigo. As estruturas de pedra foram destinadas a 3 faraós antigos, sendo eles Quéops, Quéfren e Miquerinos, respectivamente pai, filho e neto. Neste caso, os monumentos foram construídos para que servissem de tumba aos reis. A primeira pirâmide é a maior das 3 e considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela foi construída para o faraó Quéops e tem uma altura de 146 metros. A segunda pirâmide foi construída para o faraó Quéfren e tem uma altura de 143 metros. A terceira pirâmide foi construída para o faraó Miquerinos e tem uma altura de 66 metros. Exploração e turismo no Egito. O Egito é um destino turístico popular e recebe milhões de visitantes todos os anos. O país oferece uma mistura fascinante de aventura, cultura e mistério. É um convite para se perder em seus templos colossais e em meio ao burburinho do Cairo. Entre os inúmeros atrativos do país, o Egito oferece a possibilidade de desfrutar da tranquilidade de um cruzeiro pelo Rio Nilo, e contemplar as impressionantes pirâmides antes de degustar as excelentes especialidades culinárias egípcias ou então mergulhar nas suas profundezas, desfrutando da imensidão do Mar Vermelho. O turismo é uma das principais fontes econômicas do Egito, rendendo cerca de 4 bilhões de dólares por ano, cerca de 11% do produto interno do país. Desenvolvimento do Egito para os dias atuais. O Egito é um país em desenvolvimento e tem enfrentado desafios econômicos nos últimos anos. O país tem uma economia diversificada, com setores como turismo, extração e exportação de petróleo e gás natural, agricultura e manufatura. O governo egípcio tem implementado reformas econômicas para melhorar a economia do país. Essas reformas incluem a redução dos subsídios aos combustíveis e a adoção de políticas para atrair investimentos estrangeiros. O governo também tem trabalhado para melhorar a infraestrutura do país, incluindo a construção de novas estradas e pontes.